Em 1987, a CBF desistiu de organizar o Campeonato Brasileiro. Então foi criado o Clube dos 13, que reuniu as principais agremiações do país para organizar um torneio nacional com 16 equipes, que foi chamado de Copa União. Depois a CBF voltou atrás e propôs que mais times fossem incluídos no campeonato, que passou a ser dividido em 2 módulos. O módulo verde reuniu as 16 principais equipes do país. O amarelo tinha outros 16 clubes. Uma nova regra foi proposta. O campeão e o vice de cada módulo deveriam se enfrentar num quadrangular final. Mas antes da disputa desse quadrangular, o Clube dos 13 anunciou que não reconhecia este cruzamento final. Por isso, o Flamengo, campeão do módulo verde, e o Internacional, vice, não jogaram contra Sport e Guarani, os representantes do módulo amarelo. Sport e Guarani disputaram o quadrangular final, venceram Flamengo e Internacional por WO e na disputa entre eles, o Sport foi o campeão. Em 1986, 32 clubes adquiriram o direito de participar da primeira divisão de 87. Direito adquirido, do jeito que 20 esse ano de 87, de 2007, participaram e tiveram o direito adquirido do anterior. Então, 32 clubes eram da primeira divisão. Isso consta no regulamento do campeonato. Só que eles não queriam os clubes que se juntaram, 13 clubes, né, que hoje formam o Clube dos 13, se juntaram os 13 e não queriam dividir por 32. Eles queriam dividir só por 13, não dava, porque eram 32. Então juntaram metade, 16. Aí está a grande prova, a grande demonstração. Por que 16 clubes? Por que 3 convidados deles? Porque era metade de 32. Porque os 32 eram da primeira. E aí o campeonato só houve porque determinou o cruzamento. Porque todos os clubes tinham o direito de decidir a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a mídia vendeu para o público brasileiro o módulo do Flamengo, do Corinthians, dos grandões do Brasil como o legítimo brasileiro. E o módulo amarelo, como o Márcio Braga acabou de falar, virou a segunda divisão. O módulo amarelo, disputando a primeira divisão em paralelo, sem um tostão de patrocínio, tendo seus jogos acontecendo na hora que o Sport jogava lá contra o Guarani, contra a Portuguesa, contra o Atlético Paranaense, a Rede Globo de televisão estava na mesma hora do nosso jogo, transmitindo um jogo de Corinthians e Flamengo, de Corinthians e São Paulo. Quer dizer, a gente jogou sob sacrifício, sendo agredido os nossos direitos de uma maneira violenta. Naquela época imperava um desmando no futebol brasileiro por conta da fraqueza de Otávio Pinto, que me perdoe, e de Nabi Abicheri. E aí deu margem, toda vez que existe uma fraqueza, uma falta de comando, que Ricardo Teixeira corrigiu, a partir do momento que ele assumiu, acabou essa girada de mesa, mas ali não. Ali o desmando total. Eles queriam fazer um campeonato paralelo. Lógico que não podia. Quem ia perder passe de jogador? E o cruzamento estava previsto no regulamento que tinha previsto no regulamento feito e aprovado por quem de direito legalmente. A CBF, aí eu quero abrir um parênteses, para aquelas pessoas que estão mais por dentro do assunto. Por que a CBF fez o regulamento? Já existia uma decisão do CND, Conselho Nacional de Desportos, órgão regulador do futebol brasileiro, a resolução 16/86, 17/86, criando o Conselho Arbitral. A partir da criação do Conselho Arbitral, quem ia aprovar o regulamento era o Conselho Arbitral, formado pelos clubes participantes, como é até hoje. Só que esse decreto que criou o Conselho Arbitral foi suspenso por uma medida judicial que não foi pedida pelo Sport. Aqui em São Paulo, suspendeu. Como suspendeu a criação do Conselho Arbitral? Voltou para a CBF. Não houve 2 campeonatos. Era um campeonato com 32 clubes de primeira divisão que se dividiu em 2 blocos. Por que dividiu em 2 blocos e por que 13 clubes que fundaram o Clube dos 13, que hoje é extremamente dirigido, seriamente dirigido por Fábio Koff, que é um democrata. O Clube dos 13 hoje é outro, mas iniciou equivocadamente, chamando 13 clubes dos melhores do Brasil sem critério. Então é o seguinte, Fernandinho, você sabe que o Sport ganhou de novo do Flamengo quem que foi? Ceará. O Superior Tribunal de Justiça foi e deu o título para o Sport de 87, que eu acho a coisa mais justa o Sport ser o campeão de 87. Vou deixar uma cópia com as dessas resoluções, na qual o seu artigo 5 diz textualmente que regulamento de campeonato só podem ser modificados por unanimidade
depois de iniciado. Sem você me interromper, aprovado por quem de direito. Como o Conselho Arbitral estava suspenso por uma liminar, não podia ter aprovado o regulamento que começou em julho de 87, tá certo? Então, o poder competente era a diretoria da Confederação. Aprovou o regulamento. Todos os clubes se iniciaram e participaram desse regulamento. Concordaram com o regulamento. Agora, o que acontece de fato é que 13 clubes se reuniram. 32 tinham direito oficial de disputar o Campeonato Brasileiro. Direito adquirido. Isso é sagrado em qualquer país democrata e que existe uma Constituição. Então, 13 clubes se arvoraram de dono do futebol brasileiro. Venderam esse direito à Rede Globo de televisão, que começou a massificar ao Brasil a mentira de que essa Copa União, que era um torneio, uma parte do Campeonato Brasileiro, essa Copa União seria o verdadeiro Campeonato Brasileiro. O que é que acontece? Como o Clube dos 13 vendeu um engodo e a televisão vendeu a seus patrocinadores um engodo, isso é sério e é a verdade, eu assumo a responsabilidade do que estou dizendo. Eles fizeram tumultuar o fim do Campeonato Brasileiro, terminar, parar antes do fim, porque eles empurraram 16 outros clubes que jogaram com prejuízo pelos interiores de São Paulo, com outro jogo sendo televisionado, com uma dificuldade tremenda, mas o Sport jogou e chegou, e ganhou dos 16. E pelo regulamento estava estabelecido que os dois dos 16 do amarelo iriam em confronto com os dois do verde, de quem era o campeão brasileiro. Certo? 32 clubes tinham o direito de campeonato. 32 clubes tinham o direito de disputar o Campeonato Brasileiro. O importante, para concluir, para final, o importante, eu pergunto a você, o fim de um campeonato, 32 clubes sobraram 4. É justo que se reúna esses 32? A lei diz que não, a lei diz que tem que ter unanimidade para se mudar o regulamento. É justo que se reúna 32 clubes que já perderam, que não tem mais nada a ver com isso, para decidir se tem ou não tem a partida final? É evidente que não, eu acho que se reveste até de um aspecto moral. É direito adquirido de ser finalista do campeonato. E não é um clube que já perdeu, que não tem nada a ver com isso, um Rio Branco que já tem saído do campeonato, que vai votar e tirar o direito do esporte. E depois de tanta luta dentro de campo, adquiriu esse direito de ser finalista do Campeonato Brasileiro. Jamais aceitaria participar do grupo dos 13. É um grupo elitista que se auto-intitularam dos melhores clubes do país, sem nenhum critério